Sábado, 18 de julho de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã, sempre com informação e opinião embasada, filtrada, com contexto. Então já dá aquele like, favorito Café no seu player de podcast ou no YouTube para receber notificação toda manhã bem cedinho. Hoje eu vou falar sobre João Fonseca no UTS, mas vou falar também sobre a polêmica de um mag envolvendo o John Moore e uma bola que foi muito fora, mas o sistema eletrônico deu dentro. Vou explicar por que isso acontece, por que o árbitro não muda esse tipo de chamada. Enfim, vou falar o que a ATP não pode ou evita falar, né? E depois eu falo sobre o João Fonseca, que estreou ontem, ganhou um jogo, perdeu outro, não se classificou para as semifinais. Vou dizer o que eu acho disso tudo. Vamos começar com a polêmica de Umag. Aconteceu no jogo entre o Tsumur e o Arnaldi, em Umag, no Saibro. É um saque do Arnaldi no tie-break do primeiro set. Tá? Ele estava sacando em 1-4, fez um saque aberto, foi considerado ace. O Tsumur vai até a marca, olha, e a marca foi muito fora. E quando eu digo muito fora, falando assim de alguns centímetros fora, que fica visivelmente assim. Quando a câmera fechou ali, a marca, cara, dá pra ver que coisa de 4, 5 centímetros pra fora. Tá? 2 dedos ali, dependendo, né? Daí depende da espessura do dedo de cada um, não vou me meter nisso. Mas estava claramente fora. E não tinha um pedaço ali da linha um pouco mais claro, nem nada, assim. Não foi aquela marca que pegou na linha e não. Foi 100% na linha e confundiu com outra marca que estava fora. Não foi isso que aconteceu, né? O John Moore evidentemente ficou furioso, reclamou horrores com o árbitro de cadeira, mas não adiantou, o sistema deu bola fora e o ponto foi do Arnaldi. Antes de mais nada, sobre o sistema eletrônico, mas sobretudo o Hawkeye, que é o sistema do torneio, né, que é diferente daquele outro sistema que eu não lembro o nome agora, mas que mostra o replay em super slow. Aquilo é muito mais fácil de entender, né? E a gente não vê essas bizarrices acontecendo com aquele sistema, é só com o Hawkeye. Sobre o Hawkeye, existe uma margem de erro, então não é um sistema infalível. Ele falha e às vezes falha, né, em casos assim, que fica nítido. Essa margem de erro ela não é divulgada abertamente, né, mas ela existe. Outra coisa, existe uma justificativa oficial, que a ATP já divulgou vídeo até falando sobre isso, dizendo que às vezes a bola raspa na linha, ou raspa, né, quica, ou toca, né, dentro da quadra de uma maneira tão suave que não deixa marca. E a marca só vai aparecer um pouco mais adiante quando a bola faz esse contato com o solo com uma certa força, com uma força maior, né? Então isso justifica o fato de que às vezes a gente vê uma coisa e o sistema marca outra. Mas nesse caso de Umag, e eu postei isso nas minhas redes sociais, essa marca, tem essa foto da marca lá, para quem quiser olhar, eu não posso postar vídeo aqui, né? Aliás, eu não fico roubando o vídeo dos outros para fazer conteúdo, mas acho que nesse caso aí a distância é tão grande, né? São alguns centímetros, que não se aplica, tá? Antes, né, a ATP justificava que não dava para usar o Hawkeye no Saibro, porque precisaria de uma calibragem e de uma recalibragem desse sistema de tempos em tempos, entre uma partida e outra, mais de uma vez por dia, porque evidentemente o Saibro muda durante o dia, né? Então, como o Hawkeye ele não se baseia em algo físico, mas em simulação, né? Ele faz a projeção da bola e o contato com o solo, não é uma imagem como é o outro sistema lá que mostra o super slow. O Hawkeye precisa dessa calibragem. Mas quando a ATP passou a usar a aceitar o Hawkeye no Saibro, morreu esse assunto de que precisa calibrar, recalibrar e etc, né? O assunto morreu, ninguém fala mais nisso e não sei que fim levou. Talvez amanhã, se algum árbitro estiver ouvindo esse episódio e resolver e quiser falar, me mandar um áudio, né, em sigilo, porque sabe que árbitro não pode falar, não pode dar entrevista, aceito qualquer que seja, né, e reproduzo aqui sem identificar o árbitro, claro. Mas outra coisa, né, não posso citar nome, porque como eu acabei de falar, árbitro não pode falar com jornalista sobre esse tipo de coisa, mas eles sabem que o sistema às vezes erra e erra por muito. Eles sabem, eles veem, né? Eles estão na cadeira, eles veem as marcas.
E aí vem aquela pergunta que todo mundo faz: por que os árbitros não podem mudar essas chamadas? Quando eles conseguem enxergar que a marca foi muito fora e o sistema deu dentro. Porque a regra foi criada assim. E faz sentido que a regra seja assim. Imagina o que aconteceria se o árbitro pudesse mudar uma chamada eletrônica. Seria completamente desmoralizante para o sistema. E a hora que isso começasse a acontecer, as pessoas iam se perguntar por que diabos então existe o sistema eletrônico? Por que se usa se o humano pode mudar? Não faz sentido realmente, né? E aí eu até concordo com a regra, ou como a regra foi feita. Eu acho que ou é um ou é outro. Ou é o humano, como é em Roland Garros, e eu adoro, concordo, prefiro assim. Ou o eletrônico, né, uma vez adotado, ele tem que se sobrepor. Porque não pode ser uma coisa ou outra. Né? Não pode ser o eletrônico até a hora que o humano acha que está errado. Não dá. Tem que escolher. E a ATP escolhe que o eletrônico leva vantagem. E aí a gente pode debater se sim, no geral, no contexto geral da coisa, ou no grande cenário, existe menos polêmica, apesar desses erros escandalosos, assim, como esse foi esse caso de Mag, se no big picture vale a pena ter o sistema mesmo com esses erros, porque existe menos polêmica, existe menos erros do que ter um juiz de linha que falha mais, e aí tem o juiz da cadeira descendo, e às vezes ele interpreta uma coisa e o tenista acha que é outra coisa, e tem polêmica, e perde-se tempo e tal. E eu acho que é uma discussão até válida. Provavelmente o sistema eletrônico falha menos do que o olho humano. Mas e aí? Né? Eu gosto mais do humano, eu acho até que visualmente, para quem está vendo o jogo, seja no estádio ou na TV, tem uma grande vantagem, que é você olhar para o juiz de linha e ver o que ele está marcando na hora. Às vezes você está vendo o jogo pela TV, a bola quica fora, mas tem uma chamada eletrônica que você não consegue escutar, porque a torcida está fazendo barulho, gritando ou alguma outra coisa, ou você pode estar vendo o jogo no mute, sei lá, e você não sabe se a bola foi dentro ou fora. Você vê que o ponto parou, mas e aí, foi dentro? Não foi? Você fica sem saber. Quando você tem um juiz de linha na quadra, você vê visualmente o que ele está apontando, o que ele está gesticulando. Né? Às vezes até o saque, né? O juiz que fica ali na linha do saque, dá para ver se ele deu dentro ou fora. Né? E tem os juízes das linhas laterais, juiz da linha de base. É mais fácil você enxergar do que às vezes ouvir a chamada num jogo que está com barulho de torcida, que tem algo acontecendo, um ponto importante. E às vezes isso fica meio perdido para quem está vendo pela TV. Ou até para quem está vendo lá no estádio mesmo, né? Porque não tem uma sinalização, não tem uma luz que acende em algum lugar. Tem um torneio ou outro que adotou isso, mas muito pouco. Nos grandes torneios isso não acontece. Então acho que falta essa indicação visual para esse sistema eletrônico. Então, não só por isso, mas eu prefiro a coisa humana. Eu prefiro, é mais orgânico. Podem me chamar de antiquado, de ultrapassado, o que vocês acharem. Mas é só a minha opinião, tá? E outra coisa, né? Isso tudo, isso do hábito não poder olhar ou mudar a chamada, cria certas situações constrangedoras, que foi o que aconteceu nesse caso do Tsumura, porque tem uma hora que ele pergunta pro árbitro: você sabe que a bola foi fora, né? Aí o árbitro não responde, o Tsumura insiste: foi dentro ou fora? E o árbitro diz: não vou responder. Porra, é desagradável, né? Pro tenista que tá lá, tá vendo, tá vivendo uma situação dessa, tá perdendo um ponto importante, num tie break, e o árbitro diz que não pode nem responder, pelo amor de Deus, sabe? Aí passa a ser realmente desumano com o atleta. Enquanto isso estava acontecendo, a equipe que estava na transmissão, né, no sinal mundial, diz que recebeu uma informação, e essa informação vem do Hawkeye, evidentemente, que a bola foi 2 milímetros dentro. Você imagina, se o Hawkeye deu 2 milímetros dentro e visualmente a marca está uns 4 ou 5 centímetros fora, meu Deus do céu. É uma margem aí que é inexplicável, né? E é impossível com aquela marca. Não tinha marca na linha, não tinha um pedaço mais branco da linha, que a bola pode ser pego ali. Não justifica essa explicação de que a bola passa muito suave pela linha e só vai causar uma marca no saibro em outro espaço, porque a distância ali é muito grande. E no ângulo que a bola vem, no saque de cima para baixo,
Não foi nem aquela bola rasante. Então, é difícil aceitar qualquer justificativa, né? Para a cabeça do Dzumhur, imagina na hora, né? Que loucura. E aí você pode me perguntar, então não tem solução para um caso assim? Não tem solução para um caso assim. A solução, que acho que não é viável esperar ou contar com isso, seria o adversário ir lá, olhar a marca e dar o ponto para o adversário. Mas sabe quando isso vai acontecer? E com que frequência isso vai acontecer? Não dá para contar com isso. Não dá, infelizmente não dá. Outra solução, imagina que legal seria se os dois tenistas saíssem da quadra na hora e falassem, não, assim não jogo. Porque o sistema está realmente descalibrado e pode prejudicar um quanto pode prejudicar o outro em outro momento, né? Mas a gente está falando de um esporte de atletas egoístas, e os tenistas sabem disso, não estou falando nenhum segredo aqui, e eu canso de falar isso. Cada um só se preocupa com o seu, só se preocupa em levar vantagem própria. Então, será que um dia vai acontecer? Porque a gente vê ali, tem uma hora que o Dzumhur chega, não, eu não vou jogar, não vou sair e tal, mas óbvio que ele precisa continuar jogando. Mas se o adversário chega, olha, vê um negócio desse e fala, não, também não vou jogar, vamos fazer o quê? Talvez alguém acorde pro fato de que há um problema, né? Nem que seja corrigir o sistema, recalibrar, fazer qualquer coisa, né? Não precisa, vamos cancelar o sistema todo aqui, vamos voltar para humanos. Se dá para melhorar o sistema eletrônico, beleza, melhora e adota, mas alguma coisa precisa ser feita. Não pode acontecer um caso desse num ponto desse tamanho, num tie break, sabe? Mas será que um dia vai acontecer de dois tenistas saírem da quadra por causa do negócio desse? Para mim, nunca. Acho que não. Se acontecer, eu viro fã eterno dos dois. Pode ser inimigo mortal sei lá, da minha família. Eu viro fã dos dois, tá? Quem quer que seja. Mas vamos falar de João Fonseca no UTS, no Maracanãzinho. Ele fez 2 partidas ontem, venceu o Griekspoor por 3/4-1. O placar é esse, né? 3/4-1. E perdeu do Kyrgios 2 horas depois, né? Que ele voltou para a quadra, ou 1 hora depois, né? Teve 1 hora de intervalo, uma outra partida. E perdeu do Kyrgios por 3/4-0. Kyrgios jogou bem mais interessado hoje do que naquele começo do jogo contra o Guto, né? Na quinta-feira, né? Então, e com esses placares aí, o João ficou na 7ª colocação, nessa fase não nem chamar de fase de grupos, mas nessa fase preliminar. São 8 tenistas, 4 avançariam para as semifinais, 4 avançaram para as semifinais, e o João ficou fora das semis, né? O único invicto é o Guto, que ganhou do Kyrgios e do Nakashima, ganhou do Kyrgios na quinta e do Nakashima na sexta. Vai fazer a semifinal, vai pegar o Cerúndolo, e a outra semi tem o Kyrgios e o Nakashima, tá? Agora, antes de entrar um pouquinho mais na questão do João, o público foi melhor ontem, né? Melhor do que na quinta-feira. Ainda assim, não teve perto de ficar lotado, o que é uma pena. Eu ouvi coisas interessantes de pessoas diferentes, né? Por exemplo, o Daniel Velutini, que é um dos apoiadores do meu trabalho, tá no nosso grupo de bate-papo no Telegram. Ele mora perto, podia ter comprado ingresso, achou caro. Disse até que no timeline dele em rede social pipocou muito post pago de influencer falando do evento. Não sei se deu resultado. Vi também o Felipe Mussa, jornalista que joga, conhece tênis, conhece o meio. Falou no Instagram dele que achou o evento mal divulgado, achou que faltou divulgação. Eu tendo a concordar. Eu vi pouquíssima coisa sendo falada sobre o UTS com antecedência, né? E a gente está falando de um evento que está confirmado no Brasil há algum tempo, né? Não sei se acharam que a coisa ia explodir assim que anunciassem o nome do João Fonseca, mas claramente não foi o caso, e digo claramente porque sobrou lugar vazio, e não sei falar muito sobre a organização do evento. Desde abril, inclusive, eu tentei fazer entrevista com os promotores brasileiros, mas acho que ninguém se interessou em conversar comigo. E tudo bem, não estou falando mal do evento por causa disso, inclusive já falei do UTS em vários outros cafés e falei coisas boas. Então não tenho problema nenhum com isso, né? Quem quer dar entrevista dá, e quem não quer não dá, e tá tudo bem, né? Mas quando sobra ingresso assim num evento que tem um dos maiores nomes do esporte brasileiro hoje em dia, não estou falando nem só do tênis, do esporte brasileiro, talvez o nome mais badalado do esporte individual brasileiro hoje em dia, se sobra ingresso com o João Fonseca em quadra, alguém errou a mão em algum lugar.
Inclusive, quando eu gravei esse episódio aqui, antes eu olhei no site e tinha ingresso para hoje, sábado, também. E hoje também tem João Fonseca em quadra, bom que se diga. Tá? Mas o que a gente pode falar do tênis do João? Eu acho que a pergunta mais importante é: há algo relevante para falar sobre o tênis do João no UTS? Eu acho que não. E explico por quê. É um evento muito diferente do circuito mundial, então não serve de parâmetro para nada. Eu acho que nem se fosse um evento que os jogadores levassem muito a sério, serviria de parâmetro. E vou dar um exemplo besta, mas simples aqui, que vocês vão entender. Vamos pegar o Nakashima, que é um belo sacador, bom tenista, está lá, né, no top 50. O UTS não tem 2 saques. Então o que acontece? O cara passa a jogar só com o segundo saque. Isso muda completamente o jogo para um cara como o Nakashima. Então qual é a grande relevância de enfrentar o Nakashima, ganhar ou perder do Nakashima? Você não serve como referência para dizer, né, como é que está o seu jogo. 2. Repito, nenhum jogador leva a sério demais o UTS. Tá? A assessoria de imprensa até mandou um e-mail em um certo momento dizendo que é errado chamar de circuito exibição, porque tem torneio, tem disputa, tem prêmio em dinheiro. Mas tem vibe de exibição. A verdade é essa, né? Os jogadores jogam rindo, se divertindo. Ontem teve uma cena que era o Grigspor sacando contra o João Fonseca. Se perdesse o ponto, ele perdia o quarto. E a torcida vaiando, pressionando, e ele rindo da situação. Então, assim, se os jogadores levassem a sério demais, ninguém estaria rindo num negócio desse, né, numa situação dessa. E não foi só ele, né? Vários jogadores se divertindo, curtindo a vibe, o que é legal de ver, é bacana. A vibe do evento, assim, para quem compra a ideia de que é um evento diferente, para ser divertido, dinâmico, com outras regras, é legal para ver, para quem gosta. Só não dá pra dizer que, puta, é sério, que é legal, que é assim, putz, serve de referência pra dizer se o cara tá numa fase boa, numa fase ruim, se vai voltar bem pro circuito ou se não vai. Tá? Então, assim, não dá pra levar a sério demais nenhum resultado, nem vitória, nem derrota. Outra coisa, ninguém treina pra jogar UTS. Né? Não é como um torneio grande do circuito, que os tenistas fazem um torneio de aquecimento, ou jogam, né, torneios antes em evento com piso parecido, ou chegam cedo no local do evento para treinar. Não é isso, né? O UTS não é isso. A galera chega, joga, vai embora. Então nunca dá para esperar um nível altíssimo desses caras. E não daria nem se eles levassem o evento super a sério, porque não tem período de treino ali. No café de ontem eu falei que acontece a mesma coisa na Laver Cup. Os caras competem a sério, porque é um evento por equipe, mas o nível de tênis não é o nível que os caras jogam no Slam ou no Masters 1000. Porque a Laver Cup, pior que é depois do US Open, então os caras jogam o US Open, passam 3 dias descansando e aparecem lá na sede da Laver Cup para jogar. Jogam, se esforçam e tal, mas não vão estar no nível que estavam no Slam. É natural isso. Tá? E outra coisa, UTS não é preparação para nada. Então não é que os tenistas estão usando o UTS como torneio de aquecimento ou preparação para a temporada de quadradura, para US Open. Não é isso. O João, por exemplo, agora só joga o Masters 1000 de Montreal, que começa dia 3 de agosto, ou seja, daqui a mais de 2 semanas, quase 3, e vão ser condições diferentes, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Agora, sobre o João jogar o UTS. É legal jogar em casa, com torcida, na cidade dele, pro público dele, cria uma conexão com o fã, eu acho que valoriza a marca, aproxima o João do público, é bom sentir esse calor, é bom sentir essa proximidade, e ainda ganha uma graninha, aparece em um evento que é patrocinado pela XP, que é a patrocinadora pessoal dele, e se ele faz isso sem comprometer o calendário dele no circuito mundial, que eu acho que é o caso, porque ele não estaria jogando em outro lugar agora, e tá jogando em casa, não tá nem fazendo viagem longa, então, pô, beleza, sabe, delícia. É bacana que o João jogue um evento assim. Mas o fato de ele não estar nas semifinais não significa nada pra mim, zero. Como não significaria nada se ele estivesse nas semifinais e vencido e atropelado o Kyrgios por 3/4-0. Tá? Então é isso. Mas tem Guto na semifinal, né? Aliás, a programação de hoje tá assim, meio-dia tem Grigspor e Norrie, que é um dos jogos que eles chamam de Classification Match, que só serve para definir a classificação final do evento. É meio que um tapa-buraco para a programação. Mas é bom porque dá a garantia para quem comprou o ingresso de que vai voltar a ver um tenista interessante. E é o caso do João Fonseca, que também vai fazer uma partida dessas.
Então, meio-dia tem Grigspor e Norrie, que é um jogo desses, de cumprir tabela. 1h tem a primeira semifinal, que é Guto e Cerúndolo, Francisco Cerúndolo. Às 2h tem a segunda semi, que é entre Kyrgios e Nakashima. Às 3h a segunda dessas classification matches, que é João Fonseca contra Kohan Tamute. E 4h a final, né, entre quem ganhar as duas semis. Então, até essa partida do João, ela tá aí para dar, né, mantém o público dentro da arena e dá até pro cara que jogou a segunda semifinal descansar um pouquinho, ter uma hora ali de pausa até a final. Então, para isso que serve. Vamos terminar lendo duas perguntas de apoiadores, são perguntas legais aqui. Uma sobre o Djokovic, é um tema que é recorrente, e a outra sobre o calendário do João Fonseca. Vou começar pelo do Djokovic, que é o seguinte: o Rui Mendes quer saber, na minha opinião, por que o Djokovic é menos admirado e reverenciado do que o Federer e Nadal, mesmo sendo recordista em slams e demais estatísticas. Seria falta de carisma ou postura questionável, aí ele escreve entre parênteses, ser anti-vax, ou alguma outra razão? É um pouco de tudo, Rui. Um pouco por ele ser o terceiro cara. Quando ele chegou, a rivalidade de Federer e Nadal já estava em alta, já estava fervendo. Então, assim, ele é o terceiro cara, a coisa já estava meio polarizada, então ele chega atrasado para a festa, digamos assim. Teve um pouco assim, e são coisas pequenas ao longo do tempo, tá? Quem começou a ver tênis nos últimos 5, 10 anos talvez nem lembre disso, mas é bom fazer uma retrospectiva aqui. Anos atrás tinha o pai dele que vivia falando coisas alfinetando o Federer, isso gerou uma antipatia enorme também. Tinha a questão dos abandonos do Djokovic, ele abandonou muito jogo e sempre quando estava perdendo tinha um problema físico. Chegou a ter uma entrevista do Federer falando, né, dando uma alfinetada, outra do Djokovic, outra do Roddick, perdão, numa coletiva alfinetando, né, os abandonos do Djokovic. Então tinha uma galera no vestiário que realmente não gostava dele, e isso passava para os fãs, né? Esses abandonos pegaram muito mal no vestiário, inclusive, na época, né? E a gente está falando aqui de 2008, 2009, 2010, antes da história dele cortar o glúten, né? Mas essa é a justificativa oficial para ele parar de abandonar partidas, né? Quando ele cortou o glúten, começou a ganhar jogo, ele nunca mais abandonou. Mas antes ele tinha alergia a pólen, né? Diziam quando ele jogava na temporada de saibro, com calor ele também abandonava partidas, enfim. E sempre quando estava perdendo, ele nunca abandonava vencendo. E isso no vestiário você sabe como é que funciona. Isso foi mudando aos poucos, mas vamos somando as coisas, tá? Mais tarde veio a pandemia, que de fato machucou muito a imagem dele. O Adria Tour foi uma ideia péssima, caiu muito mal, né? As lives que ele fez também com pessoas falando de ciência, de pseudociência, também pegaram muito mal. O episódio da entrada dele na Austrália, quando ele terminou deportado, tentou entrar com uma documentação que não era, que era exigida pela polícia. Depois, sabendo que ele não tinha essa documentação, ele ainda tentou na justiça jogar o torneio, achando uma brecha legal, que para mim foi a pior parte desse episódio todo, porque ele sabia que não tinha o documento e mesmo assim tentou, com o advogado, achar uma brecha ali para entrar, para jogar. Antes disso, ainda teve a questão da árbitra, né, da bolada na árbitra no US Open, que ele foi desclassificado. Então, assim, tem um pouco de tudo aí, sabe? Tem gente que não gosta dele porque ele provoca a torcida, ele compra umas brigas desnecessárias com a torcida. Tem gente que não gostou de umas cenas mais, digamos assim, teatrais, fisicamente falando, sabe? De fazer cara de morto e depois voltar, jogar bem, ganhar jogos em que ele estava aparentemente exausto. Tem aquele episódio de Cincinnati com Alcaraz, inclusive. E assim, um pacote de coisas que acumularam ao longo do tempo. Óbvio que algumas dessas coisas aí são implicâncias de fãs que já não gostavam dele, mas outras não. A questão da vacina, por exemplo, eu lembro de ter visto muita gente que era fã do Djokovic postando coisas decepcionadas com ele, com a postura dele. Então, assim, se dentro de quadra ele é um talento, um gigante inquestionável, um campeão que acima de qualquer suspeita, a capacidade dele de ganhar jogos é absurda, mas
Fora da quadra tem muita coisa que faz do personagem Djokovic um cara não tão admirado quanto o Rafa e Roger, né? Isso nem é opinião minha agora, isso é fato, né? Você que fez a pergunta baseado nesse fato, inclusive. E a outra pergunta que tem aqui é do Rodrigo Coutinho. Ele me pergunta assim: qual você acha que é a estratégia do calendário do João Fonseca nessa gira de quadra dura? O fato de não iniciar em Washington ou Los Cabos fará com que o primeiro jogo já seja um Masters 1000. Seria foco total no US Open? Acho os pontos de Masters 1000 tão importantes, principalmente se eles se mantiverem no top 32 até lá. Eu acho que a preocupação do time dele vai além do US Open, né? Ele até deu uma entrevista para a ESPN, ele não especifica o calendário, nem lembro se foi para a ESPN agora, mas foi uma dessas entrevistas para a UTS que ele deu lá, falando sobre o calendário e como vai ser puxado depois do US Open. Então eu acho que não jogar algo agora é algo que vai dar para ele um ganho lá na frente, ou pelo menos evitar que ele tenha uma exaustão em algum momento, né? Ou seja exigido demais em algum momento lá na frente. Porque ele começa no Canadá, vai para Cincinnati, joga o US Open, e ele emenda o US Open na Copa Davis, ou seja, tem uma viagem chata aí, que é, né, óbvio que ele faria normalmente para casa, mas ele vai fazer uma viagem para competir. Ele sai de Nova York, vem para o Rio, só que ele joga essa Copa Davis e já vai ter que ir para a Ásia, né? E aí da Ásia ele emenda com Basileia, Paris e tal. Então são viagens longas, e eu acho que ele não vai parar, né, porque é Nova York e Rio. Do Rio ele vai para o Extremo Oriente, eu não sei se Pequim ou Tóquio, mas vai para lá. Depois tem o Masters 1000 de Xangai. Uma semana depois do Masters 1000 de Xangai já tem Basileia. Depois da Basileia emenda Paris. E é uma sequência que ele vai fazer toda sem voltar para o Brasil. Então é puxado. Então não ouvi o Guilherme falar sobre isso, não ouvi o João falar especificamente por que não joga Washington, por que não joga Los Cabos. Mas eu acho que o raciocínio é esse, é não jogar um torneio pré-Montreal, no caso, agora, pensando que a sequência vai ser dura até lá na frente. Então, às vezes a gente olha para perto e, por que não jogam 500 antes de 2000, né, 2 torneios da série 1000? Por isso, porque o cara está pensando 2 meses lá na frente. Eu, pelo menos, é assim que eu estou interpretando, que eu estou lendo o planejamento do João no momento, tá bom? É isso, gente. Obrigado para quem ouviu até aqui, e agradeço de novo todo mundo que está seguindo, compartilhando vídeos, compartilhando os cortes no Instagram. Entraram muitos seguidores nos últimos dias, principalmente com aquele vídeo dos documentários, mas também com o corte que eu fiz do UTS ontem. Muita gente passou a seguir, muita gente viu, compartilhou, comentou. Então, obrigado a todo mundo que está chegando, que está ouvindo o podcast, mas está compartilhando, está comentando, está fazendo a coisa rodar. Beleza, gente? Um ótimo sábado para todo mundo e lembrando que volto segunda-feira. Domingo é o dia de folga desse podcast. Então, até segunda e um abraço.